Em 2006 algo estranho aconteceu com a maioria das pessoas, mas quase ninguém percebeu. Outra aeronave foi aposentada, mais um item riscado de uma planilha do Pentágono. Mas para pilotos, engenheiros e entusiastas da aviação, parecia um funeral. Naquele ano, a Marinha dos Estados Unidos aposentou oficialmente o F-14 Tomcat, uma aeronave que dominou os céus por mais de 30 anos. Uma aeronave que marcou época e até hoje ainda parece futurista. Quando o Tomcat foi aposentado, muitos pensaram que o habitual aconteceria. Os jatos seriam armazenados no deserto, desmontados para peças ou vendidos a nações amigas. Afinal, é isso que normalmente acontece, mas não foi o que aconteceu. Em vez disso, a Marinha fez algo sem precedentes. Eles destruíram todos eles. Os últimos F-14 não foram armazenados, não foram vendidos, nem sequer foram cuidadosamente desmontados, eles foram triturados, reduzidos a sucata. A pergunta é, por quê? Por que os Estados Unidos eliminariam de propósito uma das aeronaves de combate mais avançadas já feitas? Para entender, precisamos voltar um pouco, não para 2006, nem mesmo para a Guerra Fria. Precisamos voltar para a década de 60. Nos anos 60, a Marinha dos Estados Unidos tinha um problema. Seu principal caça, o F-4 Phantom II, era poderoso, rápido e fortemente armado, mas tinha limitações. Novas ameaças estavam surgindo. Bombardeiros mais rápidos, mísseis de longo alcance e, ao fundo, a possibilidade de um combate naval em grande escala. Com a União Soviética, a Marinha precisava de algo novo, algo maior e mais inteligente. Algo que pudesse ver o inimigo antes que o inimigo o visse. Em 1970, a Grumman respondeu ao chamado. O que eles entregaram foi, diferente de qualquer outra coisa no céu, o F-14 Tomcat. Desde o início era ambicioso, quase imprudente, com asas de geometria variável que se moviam em voo, ajustando-se automaticamente para velocidade e altitude. Um sistema de radar maciço projetado para rastrear formações inteiras de uma só vez e uma carga de armamentos construída em torno de uma ideia aterrorizante: eliminar o inimigo antes que ele sequer se aproxime. O Tomcat não foi feito para combate aproximado, ele foi feito para dominar. As asas eram a primeira coisa que as pessoas notavam. Nos testes, engenheiros perceberam algo inquietante. A aeronave conseguia voar com uma asa para frente e outra para trás. Não era para ele fazer isso, mas ele conseguia. Só isso já mostra o quanto o Tomcat era realmente superdimensionado. A potência vinha de dois grandes motores turbofan Pratt e Whitney, ou General Electric conforme a variante, cada um gerando mais de 20 mil libras de empuxo. Juntos, eles levavam o Tomcat além de Mach 2 em altitude. Era rápido, pesado e muito caro. Cada aeronave custava milhões de dólares, sem contar manutenção, treinamento ou peças, mas o custo não era o principal. A capacidade era o que realmente tornava o F-14 perigoso, não era sua velocidade ou suas asas, eram seus olhos. O radar do Tomcat rastreava até 24 alvos simultaneamente a centenas de quilômetros. Enquanto a maioria dos caças tinha dificuldade para lidar com um ou dois alvos, o F-14 podia gerenciar uma batalha aérea inteira sozinho, e ainda havia o míssil, o M54 Phoenix. Essa arma foi criada para destruir aeronaves inimigas a mais de 160 km de distância. O Tomcat podia carregar 6 deles, e se necessário disparar todos os 6 de uma vez. 6 mísseis, 6 alvos, uma aeronave. Essa combinação, radar, míssil e plataforma, era sem precedentes. Mesmo décadas depois, continua sendo rara. Se as coisas ficassem mais próximas, o Tomcat ainda tinha opções: mísseis Sparrow, Sidewinders e um canhão interno de 20 mm. Quando a luta ficava pessoal, isso não era apenas um caça, era um sistema. O F-14 entrou em serviço no início dos anos 1970. Ele patrulhou nos últimos dias da Guerra do Vietnã, mas não combateu lá. Seu papel principal veio depois. Durante o final dos anos 1970 e 80, o Tomcat foi o principal caça de superioridade aérea da Marinha. Ele voou sobre o Mediterrâneo, sobre a Líbia, encarou aeronaves soviéticas em extensões frias do oceano. Mais tarde, lutaria sobre o Iraque durante a Guerra do Golfo. E quando sua dominância se tornou menos relevante, o Tomcat se adaptou novamente, sendo modificado para os chamados Bombcats. Ele lançou armas de precisão sobre a Bósnia, o Iraque e o Afeganistão. Poucas aeronaves conseguem se reinventar com tanto sucesso. E então veio o filme. Em 1986, Top Gun transformou o F-14 em um ícone cultural. Da noite para o dia, ele se tornou o caça, a forma, o som, a fantasia. Para uma geração, o Tomcat não era apenas uma arma, era a própria aviação. A produção terminou em 1991. No início dos anos 2000, a Marinha já estava pronta para seguir. A manutenção era cara, a aeronave era complexa,
e caças mais novos como o FA-18 prometiam capacidade semelhante com menos complicação. Então, em 2006 foi tomada a decisão de aposentar o F-14. A princípio, nada parecia incomum até que as pessoas perceberam o que não estava acontecendo. Os Tomcats não estavam sendo armazenados, não estavam sendo preservados, nem mesmo estavam sendo vendidos, eles estavam sendo destruídos. E o motivo não tinha nada a ver com idade, custo ou obsolescência, tinha tudo a ver com o Irã. Quando o Tomcat foi construído pela primeira vez, os Estados Unidos não eram o único país interessado nele. Nos anos 1970, o Irã, governado pelo Shah Mohammad Reza Pahlavi, era aliado central dos Estados Unidos no Oriente Médio. Estratégico, militarmente ambicioso e ansioso por adquirir o melhor equipamento disponível. Os Estados Unidos concordaram em vender ao Irã 79 aeronaves F-14-700 mísseis Phoenix e peças de reposição suficientes para mantê-los voando por uma década. Então, em 1979 tudo desmoronou, o Shah foi deposto, o Ayatollah Khomeini assumiu o poder e a relação do Irã com os Estados Unidos mudou da noite para o dia, de aliado para adversário. O acordo original foi cancelado, mas não antes. O Irã recebeu todos os 79 Tomcats e cerca de 200 mísseis Phoenix, e apesar das sanções, do isolamento e da falta de apoio oficial, o Irã fez com que eles funcionassem. Durante a guerra Irã-Iraque nos anos 1980, os F-14 iranianos realizaram missões de combate. Fontes iranianas afirmam que o Tomcat abateu mais de 160 aeronaves iraquianas. Esse número provavelmente é exagerado, mas o que não é exagero é o seguinte: o F-14 funcionou, superou e tinha maior alcance que os MiGs iraquianos, e seus mísseis guiados por radar deram ao Irã uma vantagem decisiva no ar. Esse fato sozinho assombrava os estrategistas americanos porque significava algo desconfortável. O Tomcat ainda era relevante. Avançando para 2006, a Marinha dos Estados Unidos aposenta o F-14 e de repente surge um novo medo. E se peças começarem a vazar? E se componentes das asas, aviônicos ou sistemas de radar acabarem nas mãos dos iranianos, dos chineses ou de algum lugar ainda pior? Relatos indicam que estrangeiros exploram falhas na segurança de excedentes militares por meio de empresas de fachada, intermediários e sucateiros. Mesmo estudando a aeronave sem voar, isso poderia revelar informações sensíveis, então o Pentágono decidiu que nenhum Tomcat jamais voaria novamente. O componente mais crítico era a caixa das asas, estrutura que permitia o movimento das asas no voo. Sem ela, a aeronave simplesmente não poderia funcionar, as asas não apenas parariam de se mover, elas poderiam falhar completamente. Em 2007, todas as caixas das asas foram destruídas, inclusive as de museus. As ferramentas para fabricar novas não existiam mais, nem projetos ou linhas de produção. Isso deveria bastar, mas não eliminou todas as dúvidas. A decisão final foi tomada: destruir tudo. 165 Tomcats foram enviados para a base aérea Davis Mountain, no Arizona, o Boneyard, um lugar onde as aeronaves vão para dormir ou morrer. Um empreiteiro independente foi contratado. As instruções eram claras: não desmonte, não preserve, destrua. Máquinas industriais enormes entraram em ação. Uma garra de corte despedaçou a aeronave, arrancando as asas e a fuselagem. Um triturador reduziu o que restou a fragmentos retorcidos de alumínio. As máquinas pesavam mais de 45 toneladas cada e o Tomcat não teve chance. Algumas partes resistiram, mas o trem de pouso, projetado para suportar pousos em porta-aviões, teve que ser cortado com maçaricos especiais. Alguns componentes não exclusivos foram vendidos para o exterior. Nada crítico, nada que não pudesse ser encontrado em outras aeronaves. Quando tudo terminou, um dos caças mais icônicos já construídos havia desaparecido. Hoje, apenas um punhado de F-14s existe fora de museus, todos eles no Irã. Ninguém sabe exatamente quantos ainda voam. As estimativas vão de poucas aeronaves até cerca de 30. Os mísseis Phoenix já se foram há muito. As peças de reposição são improvisadas, canibalizadas ou fabricadas secretamente em 2025. Imagens mostram F-14s iranianos destruídos em ataques, mas não está claro se estavam operacionais ou apenas serviam para peças. O que está claro é que o Tomcat não morreu porque estava obsoleto. Ele morreu porque ainda era perigoso demais. Ao destruir a frota, os Estados Unidos impediram que qualquer rival trouxesse o F-14 de volta como aeronave de combate. Um fim brutal, mas do ponto de vista estratégico, eficaz. E em algum lugar por aí, pilotos ainda olham para imagens antigas daquelas asas se recolhendo e se perguntam o que poderia ter sido.